Bom dia, muito bom estarmos na presença de Deus, mais uma celebração significa alegria, e nós hoje temos motivos também de celebrar. Hoje nós estamos celebrando o Dia das Mães, e a nossa ministração, ela vai ser nessa direção. O título que nós demos é Duas Mães e um Destino. Poderia ser duas mães e um propósito. E hoje também nós estamos começando uma jornada que nós faremos, não sei quanto tempo, mas no tempo que Deus nos der graça, eu imagino aí umas 8 ministrações, talvez contando com essa, 10 ministrações, no Evangelho de Lucas. Nós faremos essa jornada no Evangelho de Lucas. Então, todas as vezes que eu for ministrar aqui, estarei ministrando o Evangelho de Lucas. Evangelho significa boas novas. E nada mais do que oportuno, por ser Dia das Mães, nós começarmos no Evangelho de Lucas, porque Lucas, ele gasta uma boa parte dos seus escritos, ele usa uma boa parte dos seus escritos para retratar a vida de mulheres. Porque naquela época a gente sabe que as mulheres não eram incluídas. Como até pouco tempo atrás, as mulheres eram deixadas à margem. Elas não podiam nem, como há pouco tempo atrás não podiam votar, naquela época elas não podiam ir a julgamento, não podiam servir de testemunha. Mas o Evangelho, ele veio trazer transformação a todas essas esferas. Nas esferas dos relacionamentos, porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, toda pessoa, ela carrega em si a dignidade de Deus. E isso não é diferente com a mulher. E é interessante que Lucas inicia o seu primeiro capítulo falando de duas mulheres. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Nós não poderemos aprofundar muita coisa hoje, temos muita coisa ainda para acontecer. Então, gastaremos aqui apenas um tempo introdutório para falar dessas duas mulheres tão especiais na Bíblia e também no plano de salvação. Então, Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 ao 7. Você pode deixar aí a sua Bíblia aberta, que nós vamos focar mais nos textos bíblicos do que ficarmos explanando. Os textos bíblicos falarão por si só. Então diz assim, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos, tanto Zacarias como Isabel, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E eles também eram avançados em dias, ou seja, eram, de certa forma, idosos. Então, nós temos aqui no início dessa leitura, falando, Lucas começando a sua narrativa. É interessante a gente pensar e fazer essa introdução aqui do Evangelho de Lucas. Na semana que vem, que nós teremos um pouquinho mais de tempo, gastaremos um pouquinho mais do nosso tempo falando das razões pelas quais Lucas escreveu e também para quem ele escreveu, quem era a sua audiência. Mas hoje nós vamos nos deter nesse aspecto aqui da narrativa. Esse Evangelho de Lucas, ele é uma narrativa. Então é interessante quando você for ler, se puderem ir lendo, já meditando, leia como se fosse uma narrativa, ou seja, uma história. É interessante que a nossa vida ela é composta de histórias. E também quando a gente pega a palavra de Deus são histórias. Histórias reais, histórias que aconteceram na vida das pessoas e, de certa forma, refletem a maneira de Deus atuar também na vida das pessoas. Então, quando você for ler o Evangelho de Lucas, leia como história. E aqui tem uma história, inicialmente com esse casal falando de Zacarias e Isabel. E é interessante que Lucas,
que fala sobre essa primeira mulher que nós queremos destacar, essa primeira mãe que nós queremos destacar, Lucas fala que ela era uma mulher justa. Lucas fala que ela era uma mulher irrepreensível. Então é isso que nós vamos destacar nessa manhã a respeito dessa primeira mulher. Nós estamos falando de duas mães e um destino. Então a primeira mãe, a primeira mulher, chama-se Isabel. E é interessante essa característica que Lucas usa para essa mulher, porque a mulher, no tempo bíblico, ela não conseguia cumprir todos os preceitos, todos os requisitos da lei. E só poderia ser considerado justo alguém que conseguisse cumprir todos esses preceitos. Então nos chama a atenção da razão pela qual Lucas está dizendo que Isabel era uma mulher irrepreensível, que Isabel era uma mulher justa. Isso nos chama muito a atenção. Quando nós entendemos esse relacionamento, principalmente a posição das mulheres, isso é um fato extraordinário. E é mais significativo ainda a respeito de Isabel quando nós comparamos com seu marido Zacarias. Lucas continua aqui contando a história, nós não vamos ler, mas ele continua na história. Primeiro ele apresenta esse casal e diz que eles não podem ter filhos, porque Isabel era estéril e também porque eles eram avançados de idade. Mas no momento em que Zacarias estava servindo ao Senhor, porque ele era sacerdote, foi o turno dele para servir no templo, ele recebe uma visão de um anjo e o anjo promete que a mulher dele ficaria grávida. Só que o que acontece com Zacarias é que ele não acredita. Ele pergunta, mas como vai acontecer isso? Porque eu já sou velho e minha mulher também já é velha e ela é estéril. E o anjo falou, você vai ficar mudo por causa disso, até o nascimento do seu filho. E Lucas, ele contrasta exatamente isso. Essa mulher, Isabel, sendo considerada justa e irrepreensível juntamente com seu marido, só que o seu marido, sendo sacerdote, sendo um homem de Deus, um religioso, ele não crê quando o anjo faz a promessa. Diferente da sua mulher. Isabel, lá no versículo 25, diz, no versículo 24 e 25, passados os dias, Isabel concebeu, ou seja, ficou grávida, e ficou em casa por 5 meses. E ela disse, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Enquanto Zacarias não creu, Isabel demonstrou fé e confiança na promessa de Deus. Então, guarde isso, você que é mulher, você que é mãe e cada um de nós. Isabel, uma mulher de fé. A outra mulher que Lucas nos apresenta, está bem aí na nossa frente, um pouquinho à frente, é Maria. Não poderíamos deixar, no Dia das Mães, falando de duas mães e um destino, deixar de fora Maria. Então a primeira mulher, Isabel, a segunda, Maria. Olha o que diz aí a partir do versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha tão pequena, cerca de 400 habitantes. Esse anjo foi a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, ou seja, ela estava noiva com José. E essa virgem se chamava Maria. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Quando Maria ouviu essa palavra, ela ficou perturbada e ela se pôs a pensar no que significaria aquela saudação. E o anjo lhe disse, Maria, não tenha medo, porque você achou graça diante do Senhor e você vai conceber, você vai ter um filho, você vai dar à luz e o nome dessa criança será Jesus, porque salvará o povo dos seus pecados. E Maria achou estranho aquilo porque ela ainda estava noiva. Ela não conhecia, não tinha tido relação sexual com nenhum homem. Como é que isso vai acontecer? E ela pergunta ao anjo, como vai ser isso? E aí o anjo diz, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino, o santo,
que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, a tua parenta, ela igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o sexto mês, para aquela que diziam ser estéril. E aqui vem algo extraordinário, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E aí disse Maria: eis aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E aí o anjo se ausentou dela. Então a outra mulher, Maria, da mesma forma que Isabel, contrastando com Zacarias, ela também creu na promessa de Deus. E mais ainda, não só creu, mas como se colocou à disposição para que Deus pudesse realizar na vida dela aquela obra. Agora vamos destacar aqui o que significava aquilo para aquela jovem. Primeiro, aquela moça, ela tinha em torno de 12 a 14 anos. As jovens naquela época, os jovens judeus, e talvez até pouco tempo atrás, casavam-se muito cedo. Então Maria já estava oferecida como noiva, então em torno de 12 a 14 anos, uma jovem, e ela recebe uma promessa de levar em seu ventre o Filho de Deus, o Messias. E ela conhecia as promessas de Deus. Mas sabe o risco que ela correria? Ou que ela estava correndo por aceitar que Deus fizesse na vida dela a vontade dele? Primeiro, a vergonha que ela passaria, porque as pessoas não iam saber o que estava acontecendo. Está grávida. Ou seja, ela traiu o seu noivo, ou então ela se antecipou. Então a vergonha que ela traria para toda a sua família. E não somente isso, mas ela corria risco de ser apedrejada, que era a punição para quem cometesse aquele tipo de ato, ou fornicação, no caso da mulher, que é antes do casamento, ter relacionamento antes do casamento. Mas Maria, mesmo sabendo de tudo isso, aquela jovem, ela creu no Senhor. Faça-se em mim aquilo que o Senhor quiser, que aconteça comigo conforme a sua palavra. É interessante que essas duas mulheres, elas têm muitas coisas parecidas, mas também têm diferenças. Nós vemos em Isabel ela é apresentada como filha, como fazendo parte da descendência de Arão. Maria, nós não sabemos de quem que ela é filha. Não apresenta os pais de Maria. Isso mostra um pouquinho de que a Maria não tinha tanta importância assim em termos de status social. Hoje o status social significa dinheiro. Quem tem dinheiro tem status elevado. Quem não tem é pobre. Naquela época não. Naquela época o teu status estava muito relacionado com a tua família. Como aqui apresenta a família de Isabel, então ela tinha um certo status. Status sacerdotal, fazia parte da classe religiosa. Maria não apresenta os pais dela. Outro aspecto interessante nessa comparação e a diferença é que Isabel já era idosa, já era experiente. Maria não. Maria era uma jovem moça, virgem. Mas a história delas se encontram. E Maria vai visitar Isabel. Versículos 39 diz assim, de 39 em diante. Naqueles dias, dispondo-se, Maria foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, falando para Maria, e bendito é o fruto do seu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, quais são as similaridades? O que há de comum nessas duas mães? Primeiro, elas receberam uma promessa de uma forma espetacular, de uma forma maravilhosa, que seriam mães. Segundo, todas duas, além de receberem promessa de ser mãe, que é algo que é natural, ser mãe,
mas nenhuma das duas, naquele momento, naquele estágio que elas estavam, poderiam ter esses filhos. No caso, Isabel era estéril e velha. No caso, Maria, ela ainda não conhecia nenhum homem. Mas Deus proveu isso para aquelas duas mulheres, para aquelas duas mães. E, além disso, tem o aspecto espiritual também, que faz parte da bênção de Deus na vida daquelas duas mães. Primeiro, elas creem que para Deus não há impossíveis. Guarda isso na sua mente. Aquelas duas mães, elas creram que para Deus não há impossíveis. Segundo, elas creem também, mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo diante das dificuldades que elas enfrentariam. No caso de Isabel, por ser já avançada de idade, teria dificuldade. No caso de Maria, aquela dificuldade que nós já falamos, o risco de vida que ela estava correndo. Mas mesmo assim, elas creram em Deus. E elas também creram que Deus responde à oração, tanto a oração pessoal, principalmente no caso de Isabel e Zacarias, eles estavam orando por um filho, e no caso de Maria, que de certa forma ela é uma resposta de oração do povo. O povo estava ansiando para que viesse alguém especial, para que nascesse alguém especial naquele tempo. E esse alguém seria Jesus. Então aquelas duas mulheres, elas têm fé e confiança em Deus. E elas servem de modelo para cada um de nós, não somente para as mulheres, para as mães. Elas servem, não servem? De modelo para cada uma das mães aqui presentes. Serve também de modelo para as mulheres, modelo de fé, modelo de confiança em Deus. Mas quando Lucas escreve isso aqui, comparando essas duas mulheres, colocando lado a lado a história delas, Lucas está dizendo para aquela comunidade que iria ler aquele evangelho: vocês precisam ter fé semelhante à fé de Isabel, semelhante à fé de Maria. E é isso que eu quero trazer essa manhã aqui. Ter fé, essas duas mães aqui, elas modelam para nós exemplos de fé e de confiança em Deus. Para Deus não há impossíveis. Mas nós estamos falando de duas mães e um destino. Eu vou falar rapidamente para a gente poder fazer essa conclusão, para que daqui a pouco venham as crianças e possam fazer a homenagem maravilhosa que está preparada para cada uma de vocês. Eu queria ter tempo para poder aprofundar mais, mas tem um destino. Nós falamos de duas mães e um destino. Não seria natural que se nós falarmos de duas mães e dois destinos? Porque cada pessoa, cada identidade, cada pessoa, ela carrega um destino, não é isso? Cada pessoa carrega um destino, cada um de nós. Deus fez você, me fez de forma singular. Então, a palavra de Deus diz que antes que eu e você fôssemos gerados, Deus já tinha um plano, estava tecendo a sua vida. Deus estava trabalhando os seus dias, estava escrevendo os seus dias, antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Ou seja, Deus estava separando para você uma identidade, ou seja, quem você é, um propósito, ou seja, o que você vai fazer aqui, e também um destino, um futuro para vivenciar. E por que eu agora estou aqui separando, dizendo que são duas mães e apenas um destino? Se na verdade ali são duas pessoas. É claro, aqueles dois meninos, o filho de Isabel, quem era? João Batista. E o filho de Maria? Jesus. Estamos falando de duas pessoas que certamente cumpriram ministérios diferentes, cumpriram propósitos diferentes. E até, de certa forma, individualmente, eles viveram um destino diferente. Mas quando a gente olha da ótica de Deus, aquilo que Deus iria realizar naquele tempo, havia um destino. Qual destino é esse? A salvação do seu povo. O arrependimento do seu povo, levar o seu povo a ser perdoado dos pecados, levar o seu povo a sair das trevas e vir para a luz. Esse era o destino, na ótica de Deus, para aquelas duas crianças. João, de um lado, ele veio preparando o caminho. Jesus, de outro lado, ele é o caminho. João veio pregando o arrependimento e batizando com água. Jesus veio pregando, percorrendo as cidades, pregando, curando os enfermos e batizando agora, não com água somente, mas com o Espírito Santo. Mas a verdade é que aquelas duas crianças que estavam sendo carregadas naqueles ventres, elas traziam o destino, não somente daquele povo, mas o destino de cada um de nós, que é o perdão dos nossos pecados
e a salvação para as nossas vidas. Mas isso só foi possível porque aquelas duas mães responderam à promessa de Deus. Responderam com fé e com confiança. E a pergunta que eu quero deixar aqui para cada um de nós, para as mães, para as mulheres e para toda a comunidade de fé aqui: como é que nós responderemos a palavra de Deus na nossa vida? Aquelas mães receberam a palavra, acataram, se dispuseram e falaram: eis-me aqui. E você? Como você vai responder o chamado do Senhor para a sua vida? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, nos enchendo com a sua graça, com a sua presença, e que nós possamos responder ao chamado de Deus com fé, com confiança e com obediência, a despeito dos riscos que nós venhamos a correr, a despeito das adversidades, a despeito das circunstâncias, que tenhamos fé, porque o nosso Deus é o Deus de impossíveis. Pai querido, nós te louvamos por estarmos na tua presença. Te louvamos, ó Deus, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede, em podermos, Pai, abrir essas ministrações falando dessas duas mães. Mães que ouviram a tua palavra, receberam a tua palavra com fé e confiança, e também com obediência e disposição de fazer a tua vontade. E assim, Pai, elas passaram a modelar, ó Deus, as atitudes e ações que cada um de nós devemos ter quando somos chamados pelo Senhor, chamados para te servir, chamados para fazer a tua obra. É responder com fé, com confiança, com prontidão, Senhor Deus, com obediência. Pai amado, te louvamos também pela vida daquelas duas crianças que se tornaram homens, Pai, e cumpriram o propósito que o Senhor tinha para a vida deles, tanto João quanto Jesus. João, Senhor Deus, sendo o precursor e preparador do caminho, e Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Em nome dele que nós abençoamos essa comunidade aqui, é em nome dele que nós abençoamos nessa manhã cada mãe, cada pessoa, Senhor. É em nome de Jesus que nós recebemos essa salvação maravilhosa. E é em nome de Jesus que nós nesse momento também, Pai, iremos cear a tua mesa. É em nome de Jesus que nós somos convidados também, Senhor Deus, a estar prontos a tomar do cálice e também a comer o pão. E é isso que nós faremos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.